Fala pessoal, sou o professor Arimaté, professor de Física, e hoje nós estamos vindo aqui trabalhar uma área fascinante que é a termodinâmica, né? A termodinâmica vai trabalhar com sistemas que analisam as trocas de energias térmicas, tá certo? Resultando em uma eficiência de um trabalho mecânico e assim por diante. Como aplicação, a gente tem desde a questão dos refrigeradores, também a questão das máquinas térmicas como um todo, a gente vai estudar o ciclo de Carnot, vai verificar qual é o rendimento máximo de uma máquina térmica, e aí a gente compreende um pouquinho sobre os motores elétricos, ao longo dessa área da termodinâmica tão fascinante, tá certo? Então vamos à aula. Então, gente, a termodinâmica é essa área da física que estuda os diversos fenômenos de sistemas físicos em que pode ocorrer as trocas de calor, né, e as variações de temperatura. E aí que a imagem está remetendo já a um técnico de refrigeração, resolvendo, fazendo a manutenção de um refrigerador, certo? Mas antes de falar especificamente sobre a termodinâmica, eu gostaria de destacar as transformações gasosas, as principais transformações gasosas. Primeiro, identificando que é um gás. Um gás, tá certo? Como já conhece, é isso que a gente inspira e respira. É um gás, por exemplo. O ar que coloca dentro de uma bola de futebol também é um gás. E aí por diante, existem vários exemplos de gases. O fato é que todo gás apresenta três características que a gente chama de variáveis de estado, tá certo? Essas variáveis de estado são volume, temperatura e pressão. O volume de um gás é o volume do próprio recipiente, isto é, um gás colocado em qualquer que seja o recipiente, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. Então, quer calcular o volume de um gás, calcula o volume do recipiente. Já a temperatura é o quê? É o grau de agitação das moléculas. Vimos isso quando começamos a falar de termologia. Então, a medida do grau de agitação das moléculas que compõem aquele gás, a gente vai chamar isso de temperatura. E o que é pressão? Pressão é a força que esse gás exerce nas paredes do recipiente. Então, é força por unidade de área, ok? Então, veja só, né? Aqui na esquerda, acompanhe comigo. Você tem um recipiente que tem um volume, que eu chamei de volume inicial, uma pressão que é PI, pressão inicial, e um TI, que é a temperatura inicial, certo? Quando você cede energia a esse sistema, ou por alguma razão, ou por alguma razão você cede a quantidade de energia, essa quantidade de energia vai provocar o quê? Um aumento da temperatura. Maior vai ser a agitação térmica ou agitação dessas moléculas. Então, consequentemente, o choque com as paredes do recipiente vai ser maior. Inclusive, com essa parte móvel aqui na cor cinza, vai provocar o quê? O deslocamento desse êmbolo, certo? Então, eu vou sair de um estado que eu chamei de 1 inicial e vou para um estado que eu estou chamando aqui de 2, que é um estado final, tá certo? Para nossa análise. O que aconteceu? O volume inicial saiu do inicial e foi para o volume final. A pressão saiu do inicial, foi para o final. E a temperatura saiu do inicial e foi para a final também. Então, como é que relaciona essas variáveis de estado? Essas variáveis, elas se relacionam através de uma equação chamada equação geral dos gases, que é isso aqui, ó, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, onde esse índice 1 se refere ao inicial, na minha colocação aqui, e o 2 se refere ao final, tá bom? Muito bem, dentro disso existem três transformações que a gente vai destacar. A primeira é a transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? Lembra? Iso igual térmica temperatura. É a transformação em que você controla a temperatura, isto é, a temperatura permanece constante, porém as duas outras variáveis de estado, como pressão e volume, variam, tá certo? Então, a transformação isotérmica é aquela que a temperatura se mantém constante. Portanto, se ela se mantém constante, olha para essa equação geral, esse T1 é igual a T2, então eles desaparecem, dividem um pelo outro, não é isso? E a equação fica P1, V1 igual a P2, V2. Já na transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica, quem se mantém constante é o volume. Então, olhando para essa equação novamente, perceba que os volumes sendo iguais, eles vão dividir um pelo outro. Portanto, desaparece a equação, fica P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Lembrando os índices iniciais e finais. E uma outra transformação, quando você controla a pressão, mantendo a pressão constante, a gente chama isso aqui de transformação isobárica. A transformação isobárica, pressão constante. Olhando para essa equação aqui, a geral dos gases, os
P1 e P2 são cortados, ficaremos com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Detalhe, não esqueça, essas temperaturas aqui aparecem no denominador. Obrigatoriamente, elas têm que estar na escala absoluta, que é a escala Kelvin, tá certo? Por quê? Porque a escala Kelvin não aceita valores negativos e nem o zero chega, nem se chega ao zero. A escala Celsius ou Fahrenheit admite valor zero, por exemplo. Então, imagine essa equação, se a temperatura for 0 graus aqui, ó, ficaria uma indeterminação matemática, não teríamos uma solução aqui a nível de ensino médio. A gente não estuda isso, tá bom? Estuda limites derivados no curso superior, que não é o nosso objetivo. Enfim, cai-se numa indeterminação. Portanto, a temperatura tem que ser na escala absoluta, Kelvin. E a transformação adiabática? A transformação adiabática é aquelas transformações que ocorrem em fenômenos muito rápidos. É aquela transformação que ocorre de tal maneira que não há tempo de haver troca de calor entre o meio interno e externo, ou vice-versa, tá bom? Então, a transformação adiabática é que não ocorre troca de calor entre o meio interno e externo. Vamos a um exemplo de aplicação disso que a gente acabou de destacar. Olha só. A questão vai dizer o seguinte: um freezer é programado para manter a temperatura do seu interior a menos 19 graus Celsius. Então, eu vou chamar aqui de uma temperatura interna, que é igual a menos 19 graus Celsius, tá certo? Ao ser instalado, suponha que a temperatura ambiente seja 27 graus. A temperatura do ambiente é a temperatura de fora, não é isso? Externa vai ser 27 graus Celsius, tá bom? Considerando que o sistema de fechamento da porta a mantém hermeticamente fechada, qual será a pressão no interior do freezer? Então, aqui vem a nossa pergunta. Qual é a pressão no interior do freezer? Pressão interna, tá certo? Quando ele estiver atingido a temperatura pelo qual foi programado. Ok? Muito bem. Perceba um detalhe. Ele não falou aqui da pressão externa, mas está num ambiente, aí, tá certo? Como ele não se referiu, vamos usar o óbvio. Vamos considerar que essa pressão externa é a pressão do ambiente, e é realmente. E aqui ao nível do mar, a gente considera que a pressão ao nível do mar é apenas um atm. Certo isso? Ok. Primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: essas temperaturas não estão dentro do que a gente programou. Qual é a programação? A programação é que ele esteja transformado todos em Kelvin, melhor, que seja em Kelvin. Então vamos lá. Lembrando as transformações, ou a relação entre as escalas termométricas. TC é igual a TK menos 273. Ou TK, de forma bem direta, TK é igual a TC mais 273. Isto é, tendo a temperatura em Celsius, basta você somar com 273. Então, TK é igual, vamos para esse TI inicial aqui. Vai ser quem? Menos 19 mais 273. Nós vamos ter a temperatura inicial para Kelvin igual a 254 Kelvin, tá certo? 254. Vamos fazer o procedimento para a temperatura externa. A temperatura externa, vamos colocar assim, vai ser quem? 27 graus mais 273. Então, a temperatura externa em Kelvin vai ser 300 Kelvin. Pronto, eu já tenho essas duas temperaturas atualizadas. A temperatura interna e a temperatura externa. Agora, vamos usar a expressão para calcular a pressão. Vamos usar uma expressão daquelas que nós falamos, de uma das três transformações, para calcular a pressão interna. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é: essa transformação é a equação geral que eu vou usar? Ou eu vou usar uma das transformações? O que a gente observa primeiro que se mantém? O volume do refrigerador. Você abre o refrigerador, fecha o refrigerador, o volume dele não vai mudar. Ah, então isso é uma transformação de que natureza? Isso é uma transformação isovolumétrica. Por quê? Porque o volume do freezer não vai mudar, ok?
Se a transformação é isovolumétrica, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa expressão. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Vou chamar o 1 para interno e o 2 para externo. Então, vamos lá. Quem é a pressão interna? Pressão interna eu quero saber. Certo? Quem é a temperatura interna? Opa, 254 aqui, ó. Kelvin. Igual. Quem é a pressão externa? 1 atm. E quem é a temperatura externa? 300. Então, essa pressão interna vai ser 254, meio pelos extremos, tá bom? Isso aqui vezes 1, dividido para 300. Então, eu tenho que a pressão interna vai ser 0,80, aproximadamente 0,85 atm. Na prática dá 0,846, alguma coisa assim. Então, 0,85 atm, tá bom? Então, essa é a nossa resposta correta. E aqui cabe um outro ponto interessante. Porque quando você abre a geladeira, o refrigerador, por exemplo, e fecha, e se você quiser imediatamente abrir, você terá dificuldade? Justamente por quê? Porque quando entra a massa de ar quente fora, na parte interna da geladeira, quando chega na parte interna, ela vai aumentar a temperatura. Ao aumentar a temperatura, ela vai fazer o quê? Vai reduzir a pressão interna. Portanto, a pressão externa, que estava equilibrada com a pressão interna, vai haver um desequilíbrio, porque a pressão interna vai passar a ser menor. Como vai passar a ser menor, o esforço que você tem que fazer agora, além de vencer as borrachas, que tem um ímã no interior das borrachas, além de vencer a força da borracha, você vai ter que vencer a diferença de pressão. A pressão externa está empurrando a porta da geladeira mais fortemente do que a pressão interna está tentando igualar. Por isso que o esforço tem que ser maior para reabrir, ok? Pessoal, continuando, vamos ainda falar de transformações ainda de gás, transformações gasosas. Ou, na verdade, um trabalho de uma transformação gasosa. O que é o trabalho de uma transformação gasosa? O trabalho é o seguinte, veja só, essas moléculas em movimento, aqui tem uma temperatura, ela vai se chocando com as paredes. Ao se chocar com as paredes, aqui as paredes são fixas, mas essa parte é móvel. Ao se chocar com as paredes, ela vai empurrar, vai fazer uma força por unidade de área e deslocar esse êmbolo de uma posição aqui para essa outra posição aqui, ó, certo? Está aqui representado na figura. Então, se eu sei que o trabalho, lá desde a mecânica, é força vezes deslocamento, mas eu sei também que essa força, sabendo que pressão é força sobre a área, e a força vai ser a pressão vezes a área, eu posso escrever, no lugar da força, escrever P vezes A. P de pressão vezes A de área, vezes o deslocamento. Sendo que esse produto A vezes D, se você pegar a área da base aqui, ó, a área dessa base, e multiplicar pela essa distância aqui, essa altura, vou ter o quê? O volume. Assim, eu vou escrever que o trabalho é a pressão vezes o volume. Como é um volume inicial para um volume final? Variação de volume. Essa é a expressão. Detalhe, essa expressão ela é válida para pressão constante. Então, essa equação ela é válida quando me refiro à pressão constante. Se a pressão for variada, eu vou ter que fazer uso do quê? De gráficos para resolver isso, tá bom? E aqui cabe uma análise dos sinais. Gente, veja só. Se o gás, se as partículas do gás que está empurrando o êmbolo para subir, ele está expandindo. Se há uma expansão, esse trabalho é considerado positivo. A gente diz que o trabalho foi realizado pelo gás. Agora, se há uma compressão, alguém está empurrando um agente externo, está empurrando essa tampa aqui, por exemplo, ou esse êmbolo, é um alguém de fora que está gastando energia para realizar esse trabalho. Consequentemente, a gente vai considerar esse trabalho negativo. Então, resumindo, uma expansão, o trabalho é positivo. Numa compressão, o trabalho é negativo. E essa equação, repito, ela vale para a pressão constante. Se a pressão for variada, a gente tem que usar o gráfico, tá bom? E o que é energia interna? Essas partículas têm um movimento. Se tem um movimento, ela tem o quê? Tem energia cinética. Também tem energia potencial, tá certo? A soma dessa energia nós vamos chamar de energia interna, que vamos representar por U ou ΔU, se for a variação.
E aí cabe a seguinte situação. Se eu estou trabalhando com moléculas monoatômicas, isto é, de um único elemento químico, por exemplo, só hidrogênio, então eu vou considerar que essa energia interna é 3,5 de nRT, onde N é o número de mols da amostra, R é uma constante universal dos gases e T é a temperatura. Se estivermos trabalhando com gás diatômico, ou seja, duas moléculas, esses graus de liberdade, que antes era 3 graus de liberdade, passa a ser 5. Então, eu vou ter 5 meios de nRT. Então, 5, número de mols, R, constante universal dos gases, e T, temperatura. E aí, um detalhe importantíssimo, gente. A energia interna de um gás é função exclusiva de quem? Da temperatura. Então, a energia interna ela depende exclusivamente da temperatura, tá ok? Se não variar a temperatura, não há variação da energia interna. E agora estamos chegando na primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica ela vai analisar o seguinte. Você tem um sistema e cede a quantidade de energia desse sistema. Essa quantidade de energia que chega no sistema, uma parte dessa energia realiza trabalho, ou seja, funciona, serve para funcionar realmente o sistema, e outra parte fica acumulada na forma de energia interna. Se eu for comparar com o organismo humano, uma comparação simples, diria o seguinte, você consome 2.000 calorias na sua dieta diária, 2.000 cal. Desses 2.000 cal, vamos imaginar que você gastou no dia a dia para andar, trabalhar, enfim, todas as funções do seu dia a dia, gastou 1.800 calorias. E as outras 200 calorias ficou aonde? Aqui, ó, na forma de energia interna. Se você não fizer nada, nenhuma atividade física, alguma atividade extra para gastar essa energia, ela vai ficar acumulada. E amanhã, se você repete o processo, vai somando 200 e aí vai dando o processo, vai resultar num processo de acúmulo do quê? De gordura, enfim, de energia, vai transformar em gordura e por aí vai. Então perceba que o correto, o ideal era, chegou 2.000, gasta todas 2.000. Então está acontecendo o que aqui, gente? Ó, conservação da energia mecânica, tá bom? A gente pode equacionar da seguinte forma: quantidade de calor, energia que chega no sistema, é igual à quantidade de energia que fica acumulada no sistema, se ficar alguma coisa, mais a quantidade de energia que foi gasta no sistema. Nosso exemplo aqui seria 1.800 e aqui 200, daria o quê? As 2.000, certo? Tradicionalmente, os livros escrevem em função de ΔU, ou seja, a variação de energia interna. Joguei para cá, enfim, só equacionei, coloquei ΔU desse lado, o Q menos o trabalho, ok? Certo? Agora vamos ver aquelas transformações aplicadas nessa primeira lei. Primeira, transformação isotérmica, ou seja, isotérmica, temperatura constante. Se a temperatura é constante, lembra que eu falei agora há pouquinho que a variação de energia interna, ou seja, a energia interna é função exclusiva da temperatura. Se a temperatura que eu tenho no início é igual à temperatura que eu tenho no final, não houve variação de temperatura, concorda? Como não houve variação de temperatura, não houve também variação de energia interna. Logo, esse ΔU vai ficar igual a zero. Ótimo. Então, olhando para essa equação, se na transformação isotérmica, o ΔU é zero, variação de energia interna é zero. Se você colocar zero aqui, vai ficar quem? Q igual ao trabalho. Isso é o sonho de consumo do nosso corpo, ou seja, ceder uma quantidade de energia através dos alimentos e toda essa energia você gasta para realizar as atividades do dia a dia, trabalho. Estou fazendo um comparativo com o nosso corpo, mas isso é válido também, quer dizer, isso é especificamente para máquinas ou sistemas termodinâmicos. Só estou fazendo um comparativo com o nosso corpo também, que segue um processo semelhante, tá bom? E se a transformação for isovolumétrica? Lembra? Isovolumétrica, volume constante. Lembra de trabalho mecânico, trabalho termodinâmico, que era pressão vezes a variação de volume. Olha, se a transformação é isovolumétrica, o volume é constante, implica dizer que o volume final é igual ao inicial. Então, a variação é igual a quem? Zero. Logo, o trabalho vai ser o quê? Zero. Ok? Que pressão vezes zero vai dar zero. Voltando para essa equação, se você colocar zero aqui, vou ter que ΔU é igual a Q, ou Q igual a ΔU. Sabe o que significa dizer? Seria o que a gente não gostaria. Que toda energia que nós consumimos, comparando nosso corpo, toda energia que foi consumida, ela serviu simplesmente para ficar acumulada, ou seja, variar a energia interna. Ok? E o terceiro processo que a gente tem que analisar com cuidado são os processos adiabáticos.
que é um processo diabático? Aquele que não há troca de calor com o meio externo. Logo, olhando nessa equação, se não há troca de calor com o meio externo, esse aqui é zero. Fica ΔU igual a menos trabalho. Está aqui. Agora, isso tem um efeito interessantíssimo. Vamos ver o seguinte. Quando você está usando, por exemplo, uma bomba manual, tá certo? Para encher uma bola. Vamos imaginar que você está usando isso aqui para encher uma bola. E aqui tem um êmbolo. Pronto. E você vai pressionar o êmbolo. Aqui tem uma massa gasosa, né? Vai ser empurrada para dentro da bola. Perceba, esse processo é rápido, não há tempo de haver troca de calor, logo Q igual a zero, fica ΔU igual a menos trabalho. Vamos analisar o seguinte. É você que está fazendo, você, um agente externo, que está fazendo uma força para comprimir esse gás. Na compressão, o trabalho é positivo ou negativo? Olha lá, vou voltar só para a gente lembrar. Olha, na compressão, eita, passei direto e não encontrei, o trabalho é, ó, negativo. Ótimo. Se o trabalho é negativo, volta para cá, volta para cá. Olha só. Se o trabalho é negativo, que está havendo a compressão, se colocar aqui, sei lá, variação de energia interna é igual a menos da formulinha menos o trabalho. Pessoal, menos por menos vai dar mais. Quer dizer que todo o trabalho que está sendo feito aqui está servindo para quê? Para aumentar a energia interna. A energia interna é função de quem? Da temperatura. Se eu estou aumentando a variação da energia interna, eu estou aumentando o quê? A variação da temperatura. Percebe que a bomba fica aquecida? Por quê? Por isso que eu acabei de falar. Ah, professor, e o processo contrário existe? Existe. Quando você pega um desodorante, por exemplo, de spray, quando você aperta, você está liberando o gás. Então, o gás vai sofrer uma expansão. Se o gás vai sofrer uma expansão, o trabalho é positivo. Ótimo. Então, se você vier com o valor positivo aqui e colocar antes do sinal negativo, esse resultado da energia interna vai ficar negativo. Então, no caso, quando você libera o jato lá do spray, do desodorante, o que acontece? Você libera o jato, uma expansão, o trabalho está sendo realizado pelo gás, uma expansão, o trabalho é positivo. Ao você colocar um valor positivo aqui, essa variação de energia interna vai ficar variação de energia interna menos o valor. Isso implica dizer que todo o trabalho realizado pelo gás serviu para quê? Para variar a energia interna. Variar para onde? Para baixo. Aí você lembra, a variação de temperatura, a energia interna é função exclusiva da temperatura. Se houve uma variação de energia interna para baixo, quer dizer que a temperatura variou para baixo. Por isso que aquele jato é bem frio, bem refrescante, ok? Se você observar os cilindros dos automóveis que utiliza GNV, o gás natural veicular, quando ele parar, por exemplo, você toca lá no cilindro, ele está geladinho, está acontecendo isso, o gás está sofrendo uma expansão para abastecer enfim, a mecânica do automóvel. Então está havendo uma expansão. Como a troca de calor, ou melhor, o processo é rápido, não há tempo de haver troca de calor, o que acontece? Acontece que ele vai diminuir a temperatura. Por quê? Porque ele vai variar a energia interna para baixo. Consequentemente, também vai variar a temperatura para baixo, ok? Vamos fazer um exemplo de aplicação disso aqui? Então, vamos lá. Isso aqui ele vai dizer o seguinte, um cilindro de paredes laterais adiabática tem uma base em contato com uma fonte térmica. Então, vamos imaginar a situação. Ele está dizendo que tem um cilindro que com as paredes ele não há troca de calor. As paredes. Portanto, existe uma fonte aqui embaixo alimentando ele, tá bom? E aqui existe tipo uma tampa, é um êmbolo, na verdade, tá bom? E pode-se mover livremente de acordo com a pressão que é colocada aqui. Então, vamos lá. Uma fonte térmica fechada por um êmbolo adiabático, pesando 100 newton. Então, isso aqui tem um peso, como tem pressão, vou escrever peso por existência, tá bom? Para não confundir. 100 newtons, ok? O êmbolo pode deslizar sem atrito ao longo do cilindro, no interior do qual existe uma certa quantidade de gás ideal. O gás absorve uma quantidade de calor de 40 joules. Isso aqui fornece ao gás uma quantidade de calor de 40 joules. Essa chama aqui, está fornecendo 40 joules ao gás.
Isso da fonte térmica que se expande lentamente, fazendo o M subir até atingir a 10 centímetros. Então, ele vai subir daqui para uma outra posição, de forma que ele vai se deslocar 10 centímetros. Tá certo? Um deslocamento aqui de 10 centímetros. Nesse caso, a energia interna do gás, ele quer saber a energia interna do gás, o nosso ΔU. Vou mudar a cor aqui. Vamos lá. Para eu calcular o meu ΔU, eu tenho que fazer o seguinte: ΔU é a quantidade de calor, primeira lei da termodinâmica, menos o trabalho. Quantidade de calor está aqui, está bem explícito, 40 joules, mas eu não tenho trabalho. Então, vamos calcular o trabalho. Vou calcular o trabalho fazendo o seguinte: o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Pressão vezes variação de volume. Ora, o que é pressão? Pressão é força sobre área. E a variação de volume é o quê? A área vezes a distância, o deslocamento dele. Certo? Não é isso? O que eu posso fazer aqui? Esse A corta com isso aqui. Vamos substituir. O trabalho será. Qual é a força? A força que está agindo aqui é a força peso desse objeto, que vale quanto? Essa tampa aí desse êmbolo? 100. E qual é a distância? A distância é 10 centímetros. Não esquece. Tem que usar no esquema internacional. Portanto, esse 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Então vamos mandar 0,1 aqui, ó. 0,1. Portanto, o trabalho termodinâmico vai ser 100 vezes 0,1. 10 joule. Terminou? Não. Agora vamos voltar para cá. ΔU vai ser igual à quantidade de calor, que é 40, menos o trabalho, que é 10. O nosso ΔU foi quanto? 30 joule. Pessoal, este resultado aqui apareceu positivo. Positivo quer dizer que houve uma variação positiva, houve um aumento de energia interna. Portanto, a letra correta é a letra D de dado. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.